Pronto, tá gravando, pessoal. Aí na aula de hoje a gente vai mudar um pouquinho, saindo de MySQL e indo para Microsoft SQL Server. Aí a ideia agora que nessa aula de hoje é pegar assim, o processo de instalação e eu vou demonstrar um pouquinho de utilizar uma ferramenta que a Microsoft fornece para conectar no banco de dados, né, para a gente poder ali, gerenciar, que é o Management Studio. Tá? Aí para isso a gente está contando aqui com a colaboração da Jéssica, que nós vamos conectar no computador dela. Já estou conectado aqui, né, via Ndesk, e ela já baixou aqui para a gente. Olha, essa primeira pastinha aqui é o SQL Server, tá? A gente baixou aqui a versão Developer, e eu vou até colocar aqui o link, gente, download do SQL Server. Olha, eu vou colocar aqui, eu só mandei no Google, pesquisei download SQL Server. Às vezes é difícil a gente falar o link exato, porque esses links acabam mudando, né? A própria Microsoft muda os links, lança novas versões e tudo mais. Vamos tentar navegar aqui passo a passo. Então aqui a gente está. Eu digitei aqui no Google, né? SQL Server, download. Ele me mandou aqui para essas três opções, que é para poder usar o SQL Server no Azure. A gente nem precisa baixar nada, a gente já usa na nuvem mesmo, a Microsoft fornece. Aí tem planos e tem algumas formas gratuitas para testar. Tem aqui o SQL Server no Edge, isso aqui é uma versão nova, eu também não cheguei a mexer com ela ainda não. Esse SQL Server na infraestrutura local, que seria uma versão assim, até para empresas, ele deixa você baixar a versão gratuita no modo trial, né? Funciona ali 3 meses, depois para de funcionar, você tem que pegar licença. Tirando essas, a gente tem mais duas opções de utilizar o SQL Server. A Developer, o modo desenvolvedor, que é esse que a gente baixou, já está disponível a versão 2019, só que a gente vai usar aqui, por enquanto, a versão 2017, tá? Não vamos baixar 2019 ainda não. E tem a versão Express. A Express é uma versão gratuita que a Microsoft fornece, mas ela tem algumas limitações, tá? Para pequenos servidores, pequenos bancos de dados. A versão desenvolvedor, ela já é uma versão completa e gratuita, mas porém ela tem uma premissa. A versão desenvolvedor é para desenvolver, é para testar, é para você fazer suas explicações no seu computador. Nunca pode pegar essa versão desenvolvedor só porque ela é gratuita, porque ela não expira, e colocar ela no ambiente do cliente, no ambiente de produção, e o cliente está utilizando. Tá? Isso tem a EULA, né, o contrato, quando você baixa a aplicação, então lá descreve isso. Se por acaso alguém utilizar e ocorrer uma fiscalização da Microsoft, então acontece a multa. Sobre valores, eu ia até pesquisar sobre valores, mas eu não fiz essa pesquisa ainda não, mas não vou fazer a pesquisa aqui agora não, que deve demorar. E a gente sabe, né, assim, há muito tempo os produtos da Microsoft é para ser instalado no produto Microsoft, no sistema operacional dela, o Windows 7, o Windows Server e tudo mais. Mas agora a gente está vindo com a instalação do SQL Server em Linux também. Então, para quem usa Linux, Ubuntu, Debian, Fedora, CentOS, né, já está podendo fazer essa instalação do Linux nele, do SQL Server também no Linux, tá? Então tá aqui, ó. Um overview bem breve, né, sobre as versões do SQL Server, como fazer a instalação e como obter ela aqui na Microsoft. A gente vai pegar aqui agora, vou conectar aqui no computador da Jéssica, e ela já baixou aqui, eu até deixei compartilhado na nuvem, dois aplicativos. Deixa eu voltar aqui agora, deixa eu voltar aqui antes. O Jéssica, deixa eu fechar aqui, ó, desculpa. Tá. Que é o SQL Server Developer, é a pasta de instalação do banco de dados, e esse aqui, o SSMS, que é o Management Studio, que é onde a gente vai fazer a conexão com o banco de dados e tudo mais. Vou iniciar com a instalação do SQL Server. Tá? Ele é bem diferente do MySQL, mas o Oracle é mais difícil. Então vamos lá, vou rodar aqui esse setup, esse arquivinho setup vem dentro da pasta. Vamos aguardar um pouquinho.
Ó, ele está processando. Professor Leandro, meu computador só demora um pouquinho a responder, tá? Tá? Não, mas eu já até previ aqui, aí no momento que estiver fazendo a instalação, eu já vou apresentar o, o Management Studio no meu computador aqui, tá? Que aí no seu computador ele vai processar, continuando a instalação. Dependendo do computador, do servidor que for fazer esse tipo de instalação do SQL Server, pode demorar, né? E pode, no momento da instalação ele faz algumas atualizações, baixa as atualizações, então pode demorar um pouquinho. Geralmente ele vem aqui em inglês, né? Então a gente está aqui nessa tela de instalação. Aqui está o Planning, que é o planejamento da instalação. Você pode fazer uma análise de hardware e software requeridos, né, para a instalação dele. Tem aqui a documentação e tem várias outras. Aqui alguns são até links, olha. Aqui, ó, link de download do o DMA, que é um migrador de dados. E esses demais são outros links também. Aqui, ó, o download do. Não, isso aqui vai ser SMA. Não, é só isso aqui, gente. Vamos mudar aqui agora para o segundo link, tá? O segundo menu aqui na esquerda, que é a instalação, Installation. E aqui a gente tem essas opções. Executar uma nova New SQL Server Standalone, uma nova instalação, tá? Do SQL Server. Aqui a gente pode fazer também a instalação do SQL Server Report Server, que é uma ferramenta que vem junto com a SQL Server, é uma ferramenta de relatórios, muitas empresas usam, então relatórios online. Tem muitos profissionais que trabalham só com o desenvolvimento de relatórios do Report Server. A gente tem aqui a instalação do SQL Server Management Tools, que é aquele outro download que eu deixei lá, que é a ferramenta para a gente conectar no banco de dados. E tem outras opções aqui, adicionar uma nova instância, um cluster. Aqui é um pouquinho mais avançado, a gente vai deixar isso mais para frente. Vou iniciar aqui, ó, com a instalação do SQL Server. Vou clicar aqui. Ele vai processar, vamos aguardar só um minutinho. Ele vai abrir uma nova janelinha aqui. Está iniciando aqui agora. Então aqui vem um momento da gente inserir a chave de instalação, o licenciamento, tá? E a gente pode especificar aqui, ó, a versão Evolution, que é uma versão, seria a versão trial. Depois de um período, ela expira. A versão Developer ou a versão Express. A gente vai usar a Developer. Como eu informei, é uma versão gratuita para a gente poder usar no nosso desenvolvimento, nossos testes. Next. Aqui agora vai vir os termos de licenciamento. Recomendo que leiam, muito grande, está em inglês, manda traduzir. Vou clicar aqui em aceitar. Next. A gente vai vir aqui nos rules, nos serviços que a gente pode instalar. Ele faz um check-in, tá? Ó, rule check em processo, em progresso. Então ele está fazendo um teste sobre os programas que estão no computador para ver se tem algum tipo de algo que impediria a instalação. Aqui não tem. Aqui ele está falando se a gente quer usar o Microsoft Update, né? O check update para verificar se tem atualizações da versão. Eu não vou colocar ele agora, senão vai demorar mais ainda, Jéssica, para fazer a instalação. Então depois eu te mostro. A gente mostra como fazer uma atualização. Eu vou dar um next. Nesse momento aqui que ele iria fazer a conexão para ver se tem download pendente, então tá o skip. Aqui que ele vai pular essas etapas. Mas deixa ele processar aqui um pouquinho também. Isso é rapidinho. Raquel entrou na sala. Raquel, seja bem-vinda. O último a chegar tem que dar bombom para a galera, tá? Se não for pessoalmente, pode mandar via iFood. Se for para mim, pode ser um daqueles bolos no pote.
Aqui é mais fácil você torcer pra alguém chegar aí, né? A Raquel vai estar torcendo para chegar mais gente, né? Se não chegar, Raquel, é você mesma, tá? Com certeza. A gente está gravando, depois eu posso até fazer um vídeo mais resumido, né? A gente faz os cortes desses momentos aqui que ele tá baixando e tal, para ficar bem mais breve, para ficar disponível para vocês. Que ótimo. Eu tô Vai aproveitando ajudar muito. eu tô aproveitando a aula de hoje aqui para a gente já fazer a instalação no computador da Jéssica. O meu já tem a instalação, então. E a minha instalação já deve ter uns 2 anos que está nesse computador. Não posso nem tentar tirar ela e instalar de novo, senão eu vou ter um trabalhão. Pronto, ó, ele já processou. Então ele fez alguns testes e está identificando aqui que o Windows Firewall do computador ele pode impedir a utilização do banco de dados. Por quê? Porque o Firewall é uma proteção do sistema operacional, no caso aqui da Jéssica, aqui do Windows, que bloqueia programas de acessar externamente ou de algo externo acessar o programa dentro do computador. Então, para a gente que vai trabalhar com desenvolvimento, isso aqui não vai ser impeditivo, não, tá? E ele até deu aqui esse símbolo aqui, ó, amarelinho aqui, essa exclamação é só um ponto de atenção, não é um impeditivo, não. Se fosse o vermelho aqui, já seria um impeditivo. Vamos clicar aqui no Next, vamos para a próxima etapa. E aqui a gente vai registrar, vou até colocar maximizar a janela, o que a gente quer instalar. Então a gente tem nessa versão, a partir da versão 2017, nós temos essas opções aqui de Python, né, o Machine Learn, Data Quality. Isso aqui a gente pode instalar, é muita coisa bem bacana que fica no computador, porém fica mais pesado o computador, tá? Eu vou mostrar para vocês lá na frente que isso tudo pesa. O que eu vou querer instalar aqui? Eu vou colocar aqui o SQL Server, o Database Engine, que é o banco de dados. Essa é a replicação do banco de dados. Eu vou colocar aqui Eu gosto dessas três opções, eu nunca cheguei a usar, não. Esse Análise Service é um serviço de análise, é um outro serviço, né? De análise não, um outro serviço. Eu não vou instalar ele nesse momento também, isso aqui é uma outra utilização. E deixa eu ver mais o que aqui. Eu vou colocar esse cliente Tools SDK, client, o client Connect, tá? Isso aqui ele instala até alguns drivers no computador. A gente vê que quando marca aqui, ele coloca aqui o Visual Studio C++ 2015. Não sei se vocês lembram quando a gente estava instalando o MySQL Workbench para aula de MySQL, a gente teve que instalar isso tudo na mão. Deixa eu ver mais o que aqui. Vou instalar isso aqui também. Pode colocar o Python e aprendizado de máquina. Mas ele vai ficar Isso muito enche os avançado. olhos. Então pode deixá-lo por Não, mas se enquanto. quiser a gente instala. Vai pesar um pouquinho mais para Pode tirar instalar. o R, só deixar o Python. Tá. Esse client de conexão também, o Integration Service eu não vou colocar. Deixa eu ver aqui mais o que. Então, vou colocar essa parte aqui também, tá? Então, ok. Aqui, ó, o diretório de instalação está falando onde nós estamos instalando, onde os programas vão ficar instalados. Só um minutinho, gente. Desculpa, tive que tossir aqui. Quando a gente está instalando em servidores, geralmente o servidor ele tem umas instalações, uma montagem do sistema operacional muito diferente. Tem gente que gosta de colocar no C2 pontos só o sistema operacional e os programas instalar no drive D2 pontos, né? São 2 HDs. No caso aqui, a Jéssica, eu acho que ela só tem um HD, a gente vai deixar instalado só no 1. E deixa eu até verificar aqui, Jéssica, rapidinho. Leandro, tá particionado, mas só que eu não tenho memória suficiente, não. Eu coloquei muito pouco, tá vendo? 1 GB, 3 né? GB só, não vai caber, não. Não, vamos deixar instalado aqui no C2 pontos mesmo. A gente tem que analisar muito essa questão do espaço em disco e acompanhar. Eu vou clicar aqui no Next agora. Então, ele fez umas análises aqui, ele já está falando, olha, aqui já é impeditivo, ó. Ele falou por causa a gente iria instalar o Polybase e ele precisa do Oracle
JRE 7.2. Update é 7, update 51. E nós não temos essa versão. Nesse caso, a gente vai ter que baixar ela. Deixa eu só conferir aqui. Java menos. Isso aqui é uns comandos de Java. Só para mim ver a versão que tem. Se tem versão, né? Essa aqui é a versão JDK 18.9. A gente vê que a versão está mais avançada, mas aqui é a versão JDK. Aqui a gente está querendo a versão JRE. Tá? Eu vou baixar ele aqui. Download Java JRE. JRE ali é Java. Eu não lembro de qual a sigla não. Deixa eu ver aqui. Peraí, eu acho que ele não veio nela não. Não, aqui ele falou que no JRE, olha. Java Runtime Environment, ambiente de desenvolvimento do Java. Deixa eu ver se esse link aqui vai cair nele. Não, caiu no mesmo. Mas aqui já mudou. JRE, não, beleza. Já tá baixando ele. JRE mesmo. O outro aí tava com outras opções. O outro site. Então vocês veem que é bem intuitivo, né? A instalação. Às vezes a gente só tem que entender, porque pode ser que vocês nunca trabalharam com Java. Aí você vê aqui Oracle, JRE, 7, aí você fica um pouco perdido. Mas até no entendimento, tá? A Oracle, ela é proprietária do MySQL, que é banco de dados, da linguagem Java, no caso aqui Java Desktop, tá? E até do Oracle também. E tem muitos outros produtos. A Oracle ela tem inclusive um RP chama Oracle Cloud, um sistema que é vendido para empresas, para gestão. Deixa eu ver aqui se já baixou. Já baixou. Lá ele está falando que pede da versão 7 ou posterior. Aqui a gente baixou a versão 8, então não vai ter problema não. Vamos fazer a instalação dele. O Java é bem simples a instalação, você vê que é só clicar ali na opção e iniciar a instalação. Mas aqui a gente está fazendo uma instalação bem padrão, tá? No diretório default, bem básica dele. Vamos aguardar um minutinho. Então, parece que a instalação concluiu, gente. A instalação foi concluída. Vou clicar em Next, vou voltar aqui na instalação e vou clicar aqui para reprocessar novamente. Então ele marcou, foi bem rápido, né? Já marcou todas as opções ali. E aqui é o seguinte, ele está montando a instância do SQL Server. O que é instância? É semelhante lá no MySQL, mas a gente não abordou muito. A gente pode ter várias instalações diferentes de banco de dados no nosso computador. Para cada instalação, a gente chama de instância. Tá? Porque, por exemplo, eu posso criar um usuário, e esse usuário vai ter um controle completo nessa instância. Ele pode criar banco, excluir banco, pode fazer o que quiser. Só que a gente precisa de um outro usuário com outros privilégios, mas um usuário não pode ver o banco de dados do outro. Então a gente pode criar instâncias diferentes para cada usuário na mesma máquina. Como a gente está falando de um ambiente de desenvolvimento, não recomendo você criar várias instâncias, senão seu computador realmente vai ficar muito pesado. Tá? E
a gente vê essa primeira opção aqui, ó, default instance, é o nome da instância. Aqui está falando que ele vai criar uma instância com o nome default. O nome default de instância é MS Microsoft SQL Server. Tá? Se você quiser mudar o nome da instância, você pode clicar aqui, ó, e nomear, né, a sua instância. Por exemplo, eu vou colocar aqui Jéssica, ou você tem algum nome que você quer dar, Jéssica, para a instância? Que eu vou te mostrar como chamar ela lá na frente depois. Pode ser meu nome mesmo, Jéssica? Meu nome é Leandro Rocha, eu coloco minhas instâncias como L Rocha. Só Jéssica? Pode ser Jéssica Paula. Jéssica Paula. Opa, só um minutinho. Acho que clicou aí. Ah, beleza, voltou aqui, ó. Jéssica Paula, tá? Então eu vou colocar, como eu estou colocando o nome, eu tenho o ID da instância. Eu vou colocar. Nem precisei, ó. Eu cliquei aqui embaixo, ele pegou o nome e já copiou para a instância. E ele está falando que ele vai criar um diretório, c2./program files, que é o diretório onde o Windows armazena, né, os programas. Ele já criou essa pasta chamada Microsoft SQL Server e ele vai criar uma pasta chamada Microsoft SQL Server 14.Jéssica Paula, que a gente já está até falando que é instância. Se eu criasse uma segunda instância e colocasse o nome Leandro, ele iria criar uma outra pasta dentro aqui do Microsoft SQL Server do mesmo jeito, MS SQL 14.Leandro, tá? É um exemplo. Então, vamos deixar dessa forma. Esse 14 aqui, só a título de curiosidade, ele identifica qual versão que a gente está instalando do SQL Server, tá? Então a versão 2017 é a 14. Não tem nada a ver com o ano. Vou clicar aqui e se tivesse mais instâncias instaladas, ele iria listar aqui para a gente, tá? Então, como não apareceu nada aqui nesse gráfico aqui embaixo, nessa tabela, quer dizer que não tem nenhuma instância nesse computador. Vou clicar aqui em Next. Nessa questão aqui do Polybase, a gente só tem essas opções. Eu vou deixar ela como o padrão, tá? Na versão default. Vou clicar aqui em Next. E aqui ele tá mostrando para a gente um preview, né, das instalações. Então ele vai criar alguns serviços. Serviços é o quê? A gente clica aqui. Eu gosto de usar esse atalho. Eu clico com o botão direito na bandeirinha do Windows, vou aqui em executar e digito aqui o services.msc, que são os serviços do Windows, as engrenagens do Windows, né, que faz o sistema operacional funcionar. A maioria dos programas que a gente instala no computador, ele cria um serviço ali para a gente. Está até aberto aqui já. Então ele está falando que ele vai criar alguns serviços aqui. Eu abri de novo. Deixa eu fechar um. Vamos pesar mais ainda. Então ele está falando que vai criar alguns serviços aqui para a gente. E são esses aqui, ó. Ele vai criar todos esses serviços lá. Foi para outro monitor, né, Jéssica? Então ele vai criar. E aqui ele está falando o startup, o tipo de inicialização. Como que esse serviço vai ser iniciado? Está vendo que o SQL Server Agente ele vai ser manual. O agente são backups que a gente pode programar. O agente são alguns serviços que a gente pode executar por agendamento, né? Mandar e-mail, essas coisas, os relatórios. Então ele está como manual. Todos os outros estão como automáticos. Eu vou deixar tudo aqui como manual, tá? Porque depois eu vou ensinar vocês a como, toda vez que você reiniciar o computador, esses serviços vão estar parados. Porque às vezes você liga o computador e você não vai querer desenvolver. Essa semana eu não vou mexer com SQL Server. Então é bobeira deixar ele startando e consumindo recursos do seu computador sem você usar. Vou deixar tudo como manual. Olha, manual. Esse aqui ele não dá opção. O de baixo aqui ele já fala que é manual. O SQL Server Browser já deixa como desabilitado. Vou deixar como manual também, porque desabilitado e manual é quase a mesma coisa, né? Vamos clicar aqui em Next agora. Eu até crio. Não, deixa eu voltar aqui, gente. Tem uma opção ali que eu pulei. Deixa eu voltar aqui. Back. O browser você não deixou como manual, não? É isso mesmo? Tá, eu deixei automático. Manual. Tem uma opçãozinha aqui em cima, gente, que é o Collation. O que é o Collation? O Collation é o... Nossa, a gente falou disso lá no SQL Server, só que lá era no MySQL, só que lá é uma outra opção. Aqui no SQL Server, ele define o tipo de linguagem, de idioma, tá? Que a gente vai usar de programação. Quando a gente está falando aqui, ó, CI, é Case Insensitive, ou seja,
ele vai diferenciar maiúsculo de minúsculo. Se você digitar Leandro com L maiúsculo ou Leandro tudo maiúsculo, para o banco de dados são coisas diferentes. Tá? E aqui AS é acento sensitivo. Então, água que tem um acento ou água sem um acento, para ele tanto faz. Mas se você escrever água com A maiúsculo e água com A minúsculo, para ele são coisas diferentes. Tá? Então, só o acento que ele vai diferenciar. Eu gosto de selecionar um coleixo aqui, olha, que é o Latim General BIM. Deixa eu pegar ele aqui. Latim General. Deixa eu pegar a versão que está no meu, estou abrindo aqui no meu computador agora, tá? Deixa eu pegar a versão direitinho que está aqui na minha instância. Aquela configuração ali é da instância, tá? Olha, você vê, eu estou usando essa aqui, ó, SQL Latim General CPI AI CI. Deixa eu deixar lá, vou colocar lá do lado de cá, vou voltar lá no computador da Jéssica. Agora, antigamente aparecia todas as opções. Essa aqui, Latim General, Case. Acho que é aqui que a gente muda. É isso. Deixa eu pegar aqui, ó, SQL Latim General CPI, CP1, CI AI. Essa aqui mesmo, ó. SQL Latim General CP1, CI AI. Isso é porque tem alguns programas que eu trabalho que eles já são desenvolvidos e uma das recomendações para uso dele é utilizar esse tipo de collection, tá? Então vou deixar ele já aqui. Vou clicar aqui em OK e já selecionei o collection. Agora eu vou dar o Next de novo. Aqui a gente está falando aqui da SQL Server Configuration, configuração, Authenticator Mode, o modo de autenticação. Como que eu vou conectar no meu banco de dados? Quando a gente fez a instalação do MySQL, isso aqui foi automático. Ele criou o usuário root e deixou sem senha. Aqui não é dessa forma. A gente tem essa primeira opção, que é o Windows Authenticator Mode, ou seja, ele vai usar a autenticação do Windows, do sistema operacional, para logar na instância. Né? Então, se a Jéssica tem um usuário que toda vez que ela liga o computador, ela entra com o usuário dela e digita a senha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, para ela conectar na instância, ela tem que usar aquele mesmo usuário. E um outro usuário, né, se tem um outro usuário lá, por exemplo, do esposo dela, que tem uma outra senha, quando ele tentar conectar, ele não vai ter permissão para logar. Ele vai ter que entrar com o usuário dela. A gente tem essa segunda opção aqui, ó, Mix Mode SQL Server Authenticator. O Mix Mode, ele vai me dar duas opções de autenticação. Eu vou poder autenticar tanto com o Windows e eu posso criar um usuário também. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês daqui a pouco sobre isso. Esse primeiro usuário, ele cria um usuário chamado SA. E aqui ele está pedindo uma senha para colocar nele, tá? Eu vou colocar uma senha. Inicialmente, a senha aqui é um pouco complexa, que ele vai pedir letras, números. Então, eu vou até digitar aqui e vou salvar. Microsoft SQL. Tá vendo? Depois até o S minúsculo. Ele vai pedir um caractere especial. E vai pedir alguma coisa. Eu vou até salvar isso aqui para mim não esquecer, porque eu costumo esquecer depois. Tá? Não sei se ele vai criticar aqui o tamanho, porque geralmente ele critica também a quantidade de caracteres. E eu vou clicar aqui nesse botão, adicionar o usuário corrente, para adicionar o usuário da Jéssica, que ela está logada aqui nesse momento. Ó, quando eu clicar aqui no executar e digitar aqui um CMD, a gente vê que tem esse usuário aqui, ó, Jéssica e Ricardo. Então, ele pegou esse usuário que está logado e já colocou aqui que esse usuário vai ter permissão administrativa na instância desse SQL Server. Deixa eu só salvar essa senha aqui no meu computador aqui para mim não... Para eu passar para a Jéssica depois, porque essa senha ela é muito importante. Pronto. Agora Já anotei a senha aqui, Leandro. Notou também? Então tá. Depois você muda, tá? Depois eu te mostro como você muda e personaliza.
A gente tem aqui, ó, data diretórios, diretórios de dados. O Data Directories, que eu não estou conseguindo clicar, cliquei agora, ele vai falar onde que vão estar os meus arquivos de banco de dados, onde vai ficar meus backups e tudo mais. E ele está criando tudo no mesmo local onde estava instalado a instância. Olha, você lembra que a gente colocou o nome da instância, colocou aqui, ele colocou esse prefixo, MSSQL14. Então vai deixar tudo lá. Olha, o data root é o caminho onde vai ser salvo todos os aplicativos binários para utilização do banco de dados, né, os arquivos mesmo, até quando você desenvolve um programa ali em PHP, que tem vários arquivinhos ali, é semelhante. Esse aqui, ó, User Database Diretório, são diretórios do banco de dados, onde que os bancos de dados vão ficar. A gente tem uma particularidade aqui no SQL Server, que além dos arquivos de dados, a gente tem os arquivos de log. Então, ele está falando que os arquivos de log também vão ser salvos na mesma pasta, tá vendo? E aqui a gente tem um diretório default para backup. Então, ele está criando esse diretório de backup. Tá aqui, ó, backup diretório, com esse nome aqui. Depois a gente consegue abrir todos e consegue mudar também. A gente tem aqui o TempDB. O TempDB são tabelas temporárias do banco de dados. Tá? Às vezes você quer fazer um trabalho que é muito pesado, você não precisa baixar o arquivo, criar uma tabela física, né? Criar um banco de dados físico. Você pode usar o banco de dados temporário, TempDB, database temporário. E tá falando aqui onde que vai ser o diretório, é o mesmo, tá vendo? MSQL Data. MSSQL Data. O file stream, se você for trabalhar com arquivos binários, a gente pode habilitar. Vou deixar essa opção aqui habilitada também. Vou deixar só essa primeira. Eu não uso muito essa versão, não vou conseguir dar uma explicação bem detalhada sobre ela. A gente pode pesquisar depois se for necessário. Vão ser só essas opções, tá? Eu ia falar que é bem básica, mas a gente mudou tanta coisa daqui para frente. Aqui ele está falando aqui sobre a instalação do Python, né? Que vai instalar aqui o Anaconda para uma distribuição do Python. Então a gente tem que aceitar. Ela tem uns termos de contrato dela também. Vamos aguardar só um minutinho agora. Avançar. Você viu que a gente clicou em aceitar e depois avançar. Nesse momento, o que ele está falando para a gente? Ele está dando um sumário, um resumo de tudo que a gente parametrizou e tudo que ele vai fazer de instalação do SQL Server aqui nesse computador. Tá? Você viu que foi muitas coisas que nós parametrizamos. E aqui embaixo, ele criou um arquivo onde ele vai montar todas essas configurações para a gente, que é o Configuration File Patch. Eu vou copiar ele também, vou deixar ele salvo aqui. Se não me engano, nesse momento aqui, esse arquivo não foi criado não, quer ver? Vou colar aqui, vou dar um Enter. Ah, ele abriu lá na outra tela. Então ele criou assim, ó. Já está criado aqui os arquivos de configurações. Para quem começou nas aulas de PHP e se interessou em pegar os arquivos de configuração do PHP do Apache, é bem semelhante, olha. Vamos fechar. Não vou mudar nada ali, senão vai dar problema. E agora, finalmente, install. Iniciar a instalação. Agora, vai depender muito do hardware do computador, porque ele vai consumir processamento, memória, o processo de instalação. Não vou nem chutar o tempo que vai demorar essa instalação. Então, a gente vai concluir por aqui, esse processo de instalação. Enquanto está instalando lá no computador da Jéssica, depois ele vai aparecer a opção complete aqui, que é somente para finalizar. Depois eu até tento pegar esse print e colocar aqui no vídeo, tá? Mas eu não vou aguardar, não. Ô, Jéssica, eu vou desconectar do seu computador agora, tá? Ok, professor. E eu queria mostrar para vocês, se você puder agora, Jéssica, vai me acompanhando pelo Meet. Ok. Pelo Meet não, pelo Meet, a gente está usando o Meet aqui. Vamos lá. Eu estou abrindo aqui agora o Management Studio. Ah, eu nem mostrei, né, o processo de instalação do Management Studio. Ele está lá no computador da Jéssica também. Depois eu vou fazer, a gente que concluir a instalação da SQL Server, eu vou instalar ele, que é aquele outro aplicativo que estava do lado, para mostrar. Então ele vai vir aqui, ó. A gente vai abrir, eu vou desconectar. A gente vai abrir o Management Studio, Microsoft SQL Server Management Studio.
E ele vai já abrir para você com essa janelinha aqui, olha. Tá bom? Aí aqui ele está perguntando o nome do servidor. Localhost, vocês lembram que localhost eu estou referenciando a minha máquina. E aqui barra o nome da instância. Você vê que eu fiz a instalação no meu computador com a instância L Rocha. Se fosse o caso, no caso da Jéssica lá, ele ia colocar localhost barra Jéssica Paula. E aqui na autenticação eu tenho duas opções de autenticação. Tem várias, na verdade, né? Mas aquelas opções que eu habilitei seria o quê? Autenticação do Windows. Você vê que ele não pede senha. Ele já carrega o usuário meu que está logado, que eu entrei no Windows. Eu clico em conectar e já conecta. Só um minutinho, gente. Essa hora que a gente começa a tossir por falar muito. Então, se eu clicar aqui em conectar, se o meu usuário, né, esse aqui, ó, Pereira.leandro, tenha, como é que eu falo? A permissão, né, de conectar na instância, ele vai conectar. Se não, não vai deixar. E eu posso vir aqui, ó, Authenticate do SQL Server. E eu posso criar um usuário. No caso lá a gente criou, né, aquele usuário SA. Eu entraria aqui com a senha e consigo fazer autenticação também. Então tem esses dois métodos. Eu vou deixar aqui o da autenticação do Windows, tá? Porque eu já gosto de criar, igual fiz essa instalação, o meu usuário ele já é administrador do banco de dados. Essa versão do Management Studio é uma versão aqui em português, né? Tem várias opções. Para quem já se aventurou com Visual Studio, é um pouquinho semelhante, né, as opções. E aqui, ó, a gente tem o pesquisador de objetos. Se você clicar aqui e fechar, aí você vem aqui em exibir, aí você tem aqui ó, o pesquisador de objetos, o F8, que ele vem e aparece aqui de novo, tá? Você pode clicar nesse alfinetezinho aqui, ó. Se ele estiver te atrapalhando, ele fica escondido aqui do lado, você clica aqui e ele volta de novo. Vou deixar ele aberto aqui por enquanto. E vamos aqui navegar nos menus. A gente tem aqui, ó, banco de dados, então ele vai mostrar todos os bancos de dados que eu tenho no meu computador. Vocês vão ver que eu tenho vários, eu coloco numeração neles, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente tem essa primeira opção aqui, ó, banco de dados do sistema, você vê que tem uma indentação, né? Uma hierarquia. Os bancos de dados do sistema é banco de dados que o SQL Server usa para ele funcionar. Né? Ele tem um banco para ele mesmo. Ele tem o banco master, o model, o MSDB e o TempDB. Lembrando lá do TempDB que a gente fez a configuração. É um banco de dados temporário. Né? Às vezes a gente faz uma consulta, uma pesquisa, ele sempre carrega aqui no TempDB. Vou fechar aqui. Aqui abaixo, instantâneos do banco de dados. Eu não tenho nada, não criei nenhum tipo de objeto instantâneo. Esse símbolo aqui ó, já são os bancos de dados que eu tenho. Tá? Aqui embaixo eu tenho as abas de segurança. Antes de eu chegar na segurança, eu vou pegar esse banco de dados aqui ó, do IGTI. Olha só. Vou clicar aqui nele, vou abrir ele, né? Ele me dá algumas informações do banco de dados. Eu tenho aqui os diagramas do banco de dados, mas eu não criei nenhum diagrama para esse banco. Nesse banco aqui eu criei ele via comando. Ele poderia mostrar para a gente, semelhante ao modelo o MER, né? Modelo de entidade relacional, lá os diagramas, as tabelas, as ligações de uma tabela para outra e tudo mais. Aqui nesse próximo item tem as tabelas. Eu vou abrir aqui. Ele vai mostrar todas as tabelas que eu tenho nesse banco de dados do IGTI. Eu tenho dois bancos, ó, o M2 dados jogadores e o M2 lista jogadores chess. Isso aqui são as tabelas que eu criei aqui para um estudo da IGTI. A gente tem esses outros menus aqui ó, de tabelas do sistema, são várias situações. Eu vou pular essas opções aqui, ó, e aqui na tabela, eu vou abrir ela mais e eu consigo ver as colunas da tabela, vejam só. Eu tenho todas as colunas, eu tenho aqui as chaves, que é as foreign keys, primary keys, gatilhos, né, que são as triggers, não tem nenhuma trigger, os índices, não tem nenhum índice também na tabela, e as estatísticas. As estatísticas é uma novidade aqui no SQL Server que a gente não estudou no MySQL, que a maioria das consultas que você faz no SQL Server, ele armazena as estatísticas daquelas consultas, né? O gasto operacional, como que ele chegou a obter aquele resultado. Então, às vezes, você roda uma consulta no SQL Server e digamos que ela demora 5 minutos para processar. Se você rodar ela pela segunda vez, ela pode demorar 1 minuto, 2 minutos. Né? O tempo reduz bastante, bastante.
Uma opção bacana aqui também, ó, você pode clicar aqui com o botão direito, te dá várias opções. Depois é bom navegar nessas opções. Ó. Eu posso vir aqui em Design. Ele me mostra aqui a tabela. A primeira coluna da tabela se chama jogador. Eu errei, não é jogador, é jogadores. Você pode clicar aqui, olha. Clicar aqui no botão salvar e ele renomeia a coluna jogadores. Agora, se você der um refresh aqui, ó, ou atualizar, já é jogadores. Então, na minha cláusula SQL, eu já consigo montar como jogadores. O tipo de dado, se permite nulo ou não, que a gente já estudou isso aqui anteriormente, também lá em MySQL, aqui já é bem semelhante. Então, são ferramentas diferentes, né? Cada uma tem a sua particularidade. Exibições são as views, porque aqui está traduzido, né? São as views que a gente pode criar aqui no sistema. A gente tem aqui em programação, ele consegue ver os procedimentos armazenados, que são as SPs, né? Storage Procedures, funções, que são as functions, gatilhos a nível de banco de dados, porque aqui a gente tem os gatilhos a nível de tabela, tipos, tipo de dados do sistema, tipos criados pelo usuário. Você pode criar um tipo. Ah, não gosto do tipo int não, o nome dele é muito feio. Eu vou colocar o nome Jéssica, J. Paula, para chamar o inteiro, por exemplo. Pode colocar também. São várias outras opções. Aqui, eu estou dentro do banco de dados ainda, tá? Reparem. Eu estou dentro do nível do banco de dados e eu tenho essa aba segurança. Aqui na aba segurança, eu vou abrir ela, eu tenho aqui usuários, eu tenho as funções administrativas desse banco de dados. Se eu começar a explicar isso aqui, vai demorar um pouquinho, mas isso aqui é interessante, porque eu vou parar na segurança. Você abre aqui, você consegue ver quais usuários têm permissão para acessar esse banco de dados. Então, aqui a permissão para acessar o banco de dados. Fora aqui do banco de dados, eu também tenho a aba segurança, que ela está a nível da instância, que a gente instalou, a instância. E aqui nessa aba segurança, eu tenho os logons, é quem loga no meu SQL Server. E aqui eu consigo ver todos os usuários, né, que aparecem aqui. Ó. Tem alguns usuários padrões, tem um usuário, ou aquele meu usuário, quando eu estava fazendo a instalação, que eu cliquei ali para adicionar, ele carrega para cá também. Aqui é o usuário que eu criei manualmente. O usuário SA está aqui também. Então, Jéssica, quando você quiser mudar a senha do usuário SA, você vai vir na instância, segurança, logons. Ó, meu passarinho aqui, meu amiguinho aqui tá agitado. Lorou. Calma aí. Você vem aqui ó, no usuário SA, clica com o botão direito, vem em propriedades. Então aqui eu tenho a senha, confirmar a senha. Se você quiser mudar a senha, você vem cá e muda a sua senha aqui. Ó, digita uma senha, repete ela embaixo e dá um OK para salvar. Esse usuário, ele tem aqui qual que é o banco de dados padrão. Toda vez que eu logar, ele já vai logar já buscando o banco de dados master. O master é aquele banco de dados aqui do sistema, tá vendo? Aí, se quiser mudar aqui para ele acessar um outro banco de dados por padrão, ele pode acessar. E aqui o idioma, né? Eu já estou buscando um idioma inglês. Não recomendo mudar o idioma não, tá, gente? Tem gente que acha que vai mudar o idioma aqui para que a cara do programa muda para português, alguma coisa, mas não é isso aqui não, tá? Esse idioma aqui, ele impacta nas cláusulas, né, nas sentenças SQL. A gente tem aqui a função do servidor, o tipo de usuário, o tipo de permissão que esse usuário tem na minha instância. A gente vê que ele é um usuário público, mas ele está aqui com o sysadmin. O sysadmin tem permissão administrativa do meu banco de dados, da minha instância. Esse book admin, disk admin, cada função aqui ela tem uma particularidade, tá? Esse book aqui é o book insert, que ele permite que eu pegue arquivos, tipo um PDF, e suba ele para dentro do banco de dados. Ele faz ele sobe ele como binário dentro de uma tabela do banco de dados. Então são várias situações aqui, tá? Isso aqui é um para casa de pesquisa aí depois. O mapeamento aqui de usuário seria quais bancos de dados, né, que esse usuário vai ter permissão. Travou um pouquinho. Eu não gosto nem de ficar mexendo muito com o usuário SA, porque o usuário SA é o seguinte, se o meu usuário der problema, eu logo com SA e resolvo o problema do meu usuário. Tem que ter muito cuidado com isso. Ele está marcando aqui que ele tem acesso a esse banco, porque foi um dos poucos que eu conectei. O resto aqui eu tudo criei com o meu usuário padrão mesmo, mas ele pode dar permissão para ele mesmo, para acessar os outros bancos de dados. Tá? Você vê que só poucos aqui que ele está marcado que é o que ele tem permissão. Basicamente é isso aqui.
E para a gente começar com a brincadeira, a gente tem aqui, você tem a opção aqui, clica aqui em banco de dados, com o botão direito, você tem a opção aqui de criar um novo banco de dados, ou simplesmente restaurar o backup de um banco de dados que você já tenha. Eu vou vir aqui na opção de criar um novo banco de dados, só para vocês verem brevemente as opções, né, para o banco de dados. Então ele fala aqui, nome do banco de dados. Vou colocar o nome aqui, ó, semelhante lá no estudo do SQL Server, do MySQL, primeiro banco, primeiro banco. Aqui o proprietário, né? Quem que é o proprietário desse banco de dados, qual aqueles logins que a gente selecionou. Vou deixar aqui como padrão que ele vai pegar eu que estou logado. Aqui, deixa eu abrir mais. Aqui ele está falando algumas opções, o tamanho inicial em bytes, megabytes, né, desse banco de dados. Você vê que ele criou, ele tem dois tipos de arquivos aqui, ó, dados e o log. Eu vou criar ele numa pasta diferente. Database barra, eu acho que eu tenho que criar a pasta lá primeiro. Só um minutinho, gente. C2 ponta, porque todas as minhas bases estão nesse database. Cadê? Aí eu vou criar uma pastinha aqui chamado primeiro banco. Estou criando via Windows mesmo, tá, gente? Eu só não vou mostrar aqui na tela aqui porque é muita coisa. Aí eu vou colocar aqui, ó, primeiro banco. Primeiro banco. Ele vai criar o arquivo aqui dentro, tá? E qual que é o nome do arquivo? Eu vou deixar aqui como o próprio nome do banco de dados para ele criar para mim, tá? Aqui eu tenho as opções, que aí eu posso falar qual a collection que eu vou querer selecionar o banco de dados. E está aqui como ordenação, que é a collection. Eu vou deixar como padrão, ele vai pegar aquela Latin General Bin que a gente configurou a instância. Por isso que eu preferi configurar lá na instância, porque qualquer banco de dados que eu criar aqui, ele vai herdar aquela configuração que eu fiz da instância. A instância é como se fosse ali o pai de tudo, né? Os bancos de dados dos filhos. O modo de recuperação é de catástrofe, backup, né? Vou deixar ele aqui como completo, eu posso deixar ele como simples, book log, isso aqui é uma aula só de backup para falar sobre isso. Vou deixar ele como completo mesmo. Nível de compatibilidade é porque eu posso criar o banco de dados com a compatibilidade para o SQL Server 2016, que é uma versão anterior a essa de 2017, a versão 2014 e por aí vai. Ó. Eu tenho essas opções. Não quer dizer que se eu criar aqui como SQL Server 2014, eu posso depois fazer um backup desse banco e subir ele para alguém. Por exemplo, eu estou no meu computador aqui, eu quero mandar um banco lá para a Jéssica, só que a Jéssica está usando o SQL Server 2014 ou 2012. Não, ela não vai conseguir subir o backup. Ela consegue subir o backup de versão anterior até a versão dela. Então, por exemplo, eu estou fazendo aqui, a minha versão também é 17. Se eu mandar para a Jéssica que ela está com a 17, ela vai conseguir subir esse backup. Agora, se eu mandar para alguém e a pessoa está na versão 2019, ele também vai conseguir salvar o backup, porque a versão dele é mais atual que a minha, ele reconhece a minha. Agora, se eu mando para alguém que está na versão 2008, por exemplo, a pessoa vai ver o SGBD dele lá, vai ler esse arquivo e não vai reconhecer. Não vai permitir, tá? Então, mas aqui é só nível de compatibilidade. O nível de compatibilidade, ele impacta nas consultas SQL que a gente vai executar, quais funções vamos utilizar, são várias situações. E aqui a gente tem N outras configurações que a gente precisa fazer. Não vou entrar nos detalhes dessa, aqui a gente está pegando tudo por default lá da instância do banco de dados, olha, atualização de estatísticas, fechamento automático, são muitas situações, se a gente abordar isso aqui, eu acho que vai a noite toda. Vou deixar aqui na versão 17 mesmo, tá? O grupo de arquivos é porque eu posso criar vários arquivos. Às vezes eu vou criar um banco de dados tão grande, vai ter 1 tera, 2 tera. Eu posso dividir esses arquivos, né? Se o banco de dados tem 1 tera e eu quero dividir ele em 2, eu vou criar meio tera, 2 arquivos de meio tera. Então ele vai particionando. Mas os 2 arquivos têm que existir, porque senão ele não vai conseguir usar. Vem cá, Lô. Ó, o passarinho tá voando aqui. Não vou criar grupo de arquivos também. Vai ser uma instalação, uma criação do banco de dados bem básico. Vou dar um OK. Como é que tá aí, Jéssica? Está instalando ainda? Ainda está, falta um pedacinho ainda. Entendi. Ele deu um erro aqui para criar o banco de dados. Deixa eu ver aqui qual que foi a opção.
Deixa eu fazer o seguinte, eu acho que eu não devia ter nomeado o arquivo aqui, ó. Ele mesmo, eu não preciso colocar o nome do arquivo não, ele mesmo cria o arquivo lá e já monta ele. Eu vou até abrir aqui a pastinha aqui agora para vocês verem. Ele fez a criação de dois arquivos. O primeiro banco .mdf, que é o meu arquivo de dados MDF, e meu arquivo de log. Você vê que ele escreveu o primeiro banco, underline log, e a extensão do arquivo é o LDF, é arquivo de log do SQL Server. Olha, a gente vê aqui no tipo, aqui, ó, o MDF está como primary data file, e o arquivo de log está como transaction log file. Tem muitas consultas que comandos que a gente dá no banco de dados, ele faz no log, mas não salva no banco de dados. Aí depois que eu vou lá e dou um commit, ele salva no banco de dados. Se eu dou um rollback, ele ignora, nem chega a salvar lá no dado. A gente está falando aí já de transações, transactions. Isso aí é coisas para no próximo momento também, mas é bacana vocês saberem que existem esses dois arquivos, porque às vezes a pessoa copia o arquivo, copia só o primeiro e manda para alguém, e manda, a gente chama de atachar, né? Subir o arquivo aqui na instância, só com o arquivo não vai funcionar muito bem não, tem que ter os dois, tá? Então, é isso aqui, o banco foi criado, cadê? Está aqui, ó, primeiro banco. Se eu selecionar o banco e clicar aqui nessa opção aqui, nova consulta, ele já vai abrir o meu editor aqui de consultas SQL e já selecionou aqui o primeiro banco. Ó. Ah, não era esse banco não, era aqui o da IGTI. Você clica aqui, ele muda. O select que eu executar aqui, ele vai dar dentro desse banco. Então eu consigo listar por aqui. No primeiro banco, só que aqui não tem tabela, eu posso fazer aqueles comandos que a gente já aprendeu aí de create table, tudo mais, a gente pode fazer isso aqui. Tem um banco de exemplo que a Microsoft fornece. Ela chama ele do AdventureWorks e tem a versão ainda. Então eu tenho essa base aqui que a gente pode fazer o download lá da Microsoft mesmo, que é de estudo, tá? A Microsoft ela tem muitos materiais para estudo. Depois a gente vai abordar uma aula sobre os estudos, os links de estudo. Vou clicar aqui nas tabelas, vocês vão ver que tem N tabelas, olha. São muitas tabelas que já tem. E esse AdventureWorks é um sistema da Microsoft, né, um exemplo assim, de banco de dados para banco de dados comercial, né, Human Resources, departamento, employees, né, empregados, está tudo em inglês aqui, mas dá para a gente entender bem. Então, por exemplo, eu estou com essa tabela aqui, ó, department, vou dar um select nela, select asterisco from, tá aqui, ó. Ah, tá. Eu estou usando o primeiro banco. Eu posso selecionar aqui, olha, e mudar aqui para o AdventureWorks. Dar um F5. Ai, por quê? AdventureWorks. Espera aí. Que acontece? Tá, eu pulei essa etapa. Dentro da estrutura de tabelas de um banco de dados do SQL Server, a gente tem três situações, né, para a gente chamar quando a gente vai montar o SQL. A gente pode dar um select asterisco from. Primeiro, eu falo qual que é o meu banco de dados. Se eu não falar qual que é o banco de dados, ele pega o que está selecionado aqui. Então, eu poderia simplesmente colocar aqui, ó, AdventureWorks. Ele já sabe qual que é o meu banco. Eu coloco um ponto. Depois, a gente tem uma estrutura que se chama de esquema. E dentro do esquema, eu tenho a minha estrutura de tabelas. Se a gente reparar aqui na lateral, olha, eu tenho aqui o Human Resources, que é o esquema que foi criado nesse banco. Então, eu tenho todos esses e ponto, departamento, employee, shift, até aqui. Depois eu tenho aqui o person, que é um outro esquema, e eu tenho essas tabelas dentro desse esquema, tá vendo? Isso é o quê? Eu posso dar segurança via esquema. Tal usuário, ele vai acessar o meu sistema, mas ele vai ter acesso somente ao meu esquema, ele vai acessar o meu sistema, né? Eu falei sistema. E vai ter acesso só ao esquema do Human Resources, ok? É um usuário de departamento pessoal. Então eu consigo dar uma permissão a nível de banco de dados, de esquema. Aí se o usuário, mesmo que ele conecte aqui, não via aplicação, mas ele conecte via banco de dados, ele vai ter acesso a só aquelas tabelas ali.
Pera aí, gente. Vem cá, neném. Vem cá, calma, calma. Tem que abrir a porta aqui para ele passear. Não, pronto, foi pro chão. Ele estava no ventilador. Então aqui eu vou falar agora, né, humano resource. Eu começo a digitar, ele já começa a preencher para mim, ó. Humano resource, ponto. Aí ele já me lista as tabelas, olha. Eu tenho departamento, employees, job candidato, candidatos a emprego. Ó. Aí agora eu executo aqui, dou um F5 no teclado, ele me lista ali os dados dessa tabela. Aí por aqui a gente começa a montar o nosso select. A gente tem uma estrutura de comandos aqui que é um pouco diferente lá do MySQL. Às vezes eu não preciso colocar o ponto e vírgula. Se eu der um F5 nessas duas tabelas aqui, olha que legal. Ele mostra para mim os dois selects, sem eu selecionar, tá vendo? Eu só dei um F5, ele mostra, ele divide a tela aqui. Ele mostrou o resultado do primeiro select aqui e o resultado do segundo select aqui. Se a gente estivesse usando o PHP MyAdmin, eu não podia fazer isso, era um ou outro. Se eu estivesse usando o MySQL Workbench, ele ia criar em abas. Eu tinha que clicar numa aba, clicar na outra aba para ver o resultado. Então aqui eu já consigo ver tudo. Isso não tem nada a ver com o SQL Server, tem a ver com o Management Studio. O Management Studio permite fazer isso, que é a minha ferramenta para conectar no banco de dados. Tá? E por aí vai. Tem muitas situações muito legais aqui. Ó. A gente tem alguns atalhos aqui essas opções que depois eu queria mostrar para você. A gente tem comandos, uns comandos legais que eu gosto de usar, por exemplo. Eu seleciono aqui, eu quero comentar, não quero que execute. Eu dou um Ctrl+KC. Ele já cria os tracinhos aqui para mim. Aí quando eu der um F5 aqui, ele só roda esse comando de baixo. Eu quero deixar tudo em caixa alta. Eu dou um Ctrl+Shift+U. Ele já deixa em caixa alta. Aí são funcionalidades aqui do Management Studio. Eu acho bem legal. Eu acho que vou encerrar essa aula de hoje, já está muito grandinha aqui. E depois a gente vai conversando, vai aprimorando aí, tá bom? Vocês querem falar alguma coisa para que fique registrado aqui na aula ou eu posso encerrar? Pode encerrar, professor. Muito obrigada. Então vou parar aqui agora.